pensar em uma linha do tempo, uma linha cronológica dessas mudanças até chegar ao que é hoje o Mato Grosso do Sul, eu perpassaria por várias situações. Inicialmente, a questão da erva mate, por ela existir no sul do antigo Mato Grosso e fomentar a criação de uma companhia chamada Companhia Mato Laranjeira, que trouxe muita riqueza para uma empresa só. No antigo Mato Grosso, o que aconteceu? Logo após a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, que foi a união de Brasil, Argentina e Uruguai para guerrear com o Paraguai, o Brasil saiu vitorioso nessa guerra, Brasil, Argentina e, consequentemente, Uruguai. A Argentina ficou com uma porção de terra que outrora era paraguaia, e o Brasil, por conseguinte, ficou com uma porção de terra que era do Paraguai. Uma comissão de fronteiras, que fez parte, uma das pessoas, o Tomás Laranjeira, ele ajudou na comissão de fronteiras a estabelecer o limite fronteiriço entre o Brasil e o Paraguai. Consequentemente, como esta área do sul do antigo Mato Grosso era Paraguai, nós ampliamos a nossa extensão territorial. Tomás Laranjeira, como um exímio comerciante, ele percebeu que existia nessa região do sul do antigo Mato Grosso muita erva mate silvestre. Ele vislumbrou uma possibilidade de criar uma companhia. Sendo assim, ele inicia a Companhia Mate Laranjeira. Pois bem, a Companhia Mato Laranjeira, ela começa extraindo e beneficiando erva mate para exportação, tanto para outros estados como para outros países. E Tomás Laranjeira vislumbrou uma grande produção de erva mate, uma riqueza econômica muito grande no sul do antigo Mato Grosso. A criação da Companhia Mato Laranjeira, ainda no final do século XIX, trouxe uma riqueza econômica para o sul do antigo Mato Grosso. Os executivos da Mato Laranjeira, ao fazerem negócios na capital federal, que à época era Rio de Janeiro, eles citavam que eram pessoas, eles eram executivos de uma companhia e eram pessoas oriundas do sul do Mato Grosso. Então, essa colocação sempre colocando como executivos de uma empresa no sul do Mato Grosso, sempre repetindo a palavra sul do Mato Grosso, despertou a atenção de pessoas no Rio de Janeiro que perguntavam por que vocês citam o sul do Mato Grosso e não que são oriundos do Mato Grosso. E elas citavam porque nós não temos contato com a capital Cuiabá. Então, passou a ter uma cultura que o sul do antigo Mato Grosso era uma região rica e próspera, que era verdade, porque ela gerava uma fonte de renda muito grande para a Companhia Mato Laranjeira e, consequentemente, gerava tributos, taxas e impostos. Então, o que aconteceu? Cria-se uma ideia de que o sul tem riqueza e o norte não teria, que na realidade não era bem assim, porque o norte também tinha suas riquezas, só não tinha explorado ainda suas potencialidades do norte do antigo Mato Grosso. Pois bem, após isso, nós tivemos também a incrementação dentro de um planejamento estratégico militar de um Plano Nacional de Desenvolvimento para um dia desenvolver a Amazônia. A divisão do Mato Grosso para desenvolvimento da sua porção norte era um projeto militar que era um Plano Nacional de Desenvolvimento para, inclusive, o desenvolvimento da Amazônia, porque a Amazônia não é um estado, a Amazônia é uma região do Brasil. Então, como a Amazônia adentrava na porção norte do Mato Grosso, dentro desse projeto estaria e está até hoje o desenvolvimento da Amazônia, a integração de povos, a integração comercial, o crescimento da região norte do Mato Grosso, consequentemente levando potencialidades, levando a criação de empregos, de indústrias, ou seja, a criação até de municípios, novas cidades, novos polos urbanos. E já que existia um planejamento nacional de desenvolvimento para desenvolvimento do norte do Mato Grosso, que seria já uma parte amazônica, o governo Geisel, do presidente Ernesto Geisel, ele consolida a criação do Mato Grosso do Sul a partir do decreto de 11 de outubro de 1977 e fisicamente Mato Grosso do Sul é criado realmente a partir de 1º de janeiro de 79. A lei de 1977, ela previa um período para que o novo estado, ao surgir, já tivesse alguns prédios públicos, já tivesse alguma estrutura administrativa para começar o estado novo.
Entre a criação da lei prevendo a implantação, a criação do Mato Grosso do Sul, teve um período de aproximadamente 14 meses para que o Mato Grosso do Sul se preparasse, construindo edifícios públicos, estabelecendo uma conexão política nova para implantar, para criar juridicamente o Estado de Mato Grosso do Sul a partir de 1º de janeiro de 1979. Como o sul do antigo Mato Grosso, hoje nós chamamos de Mato Grosso do Sul, esse sul do antigo Mato Grosso estava já desenvolvido, já estava pujante no tocante à agropecuária, hoje nós chamamos de agronegócio, o Mato Grosso do Sul já era um estado consolidado desde a sua criação. Já o Mato Grosso, ele foi dividido para, sim, desenvolver a sua porção norte. Nesse período de 1977, nós percebemos que começa a surgir um conflito, até então não estudado na historiografia de Mato Grosso do Sul, que envolve as cidades de Campo Grande e Dourados, mediado pelos jornais dessas duas cidades e por políticos que se contrapõem em determinados momentos. Muito se estudou sobre a oposição entre Campo Grande e Cuiabá, norte de Mato Grosso e sul de Mato Grosso, mas foi observado que esse conflito, essas disputas, elas ocorreram internamente, em cidades muito próximas, como Dourados e Campo Grande. A vontade pela divisão, o interesse pela divisão, ele permeia uma pequena elite que é econômica, social e política, que está concentrada em Campo Grande e em Dourados e que se opõe nesses interesses, nessas disputas, mas que também querem um espaço nesse novo ambiente de poder. A população ela não tinha envolvimento com esse tema. Quando há um retrato de falas pela divisão, pela defesa da divisão ou pela oposição à divisão, as falas que aparecem nos jornais, na mídia, são de políticos com interesses bem específicos. Sabe-se também que em 1977 o país era governado por um governo autoritário, um período de exceção, que o governo militar não tinha uma abertura para a relação com a sociedade civil, fosse ela política ou não. Mas havia uma tentativa muito grande dos políticos causarem essa aproximação com a ajuda dos jornais. Então colocavam o que Geisel fazia, o que os políticos faziam junto ao governo federal, qual era a proposta deles, como uma tentativa de interferir nas vontades do presidente com relação à divisão. A divisão do Estado, percebe-se que ela se deu por vontade da cúpula do governo federal da época, com interesses em manter a base do partido, a Arena, de ter pessoas apoiadoras, políticos apoiadores suficientes para que o governo militar se mantivesse por mais um tempo no governo, no poder. Nós passamos a ter também, entre o século XIX e o século XX, uma criação de muitas divergências políticas, porque existia um pensamento que seria o norte e o sul do antigo Mato Grosso. Essas divergências políticas trouxeram correntes políticas que eles discutiam uma possível divisão do antigo Mato Grosso. A divisão do Estado ela foi um movimento, um processo que não teve consenso político, houve muitas divergências, muita troca de acusações, inclusive, entre políticos da época, todos visando o seu espaço de poder. Ninguém queria ficar à margem. Então, não foi um processo consensual, não foi com um movimento a favor. Ele teve algumas pessoas de uma camada de elite interessadas nesse processo, mas que também divergiam muito entre si, entravam muito em conflito entre si. Então, cronologicamente, nós passamos aqui pela história da Mata Laranjeira, a história da erva mate estar presente no sul do antigo Mato Grosso, passamos por um projeto militar de desenvolvimento do país,
passamos por divergências políticas até desembocar aonde? Na criação do Mato Grosso do Sul e o desenvolvimento do Mato Grosso. No dia da divisão do Estado, um dia antes já tinha passado mal. Fui na maternidade, o doutor falou que era só um susto. Voltei para casa. No outro dia, mais ou menos 11 horas, eu estava lavando roupa, fazendo almoço, 11 horas mais ou menos da manhã, eu comecei a sentir as contrações. E o pai dele não estava aqui em Campo Grande, trabalhava lá em Capim Branco, para lá. Aí eu pedi para o vizinho chamar um táxi para mim, mas como lá onde eu morava não entrava táxi, por causa que a rua estava interditada, eu fui a pé, um pedaço grande. Aí vinha vindo um sobrinho meu para me visitar em casa, de jipe. Entrei no jipe. E lá fomos. Chegamos na 14 ali, ninguém passava. Não passava porque estava interditado com a festa, né, da divisão. Voltamos pela 26, a rua de baixo, subimos, saímos lá em cima. Belisco, mais ou menos, ali. Entramos por trás da maternidade Cândido Mariano. Viramos naquele portão de baixo. Chegamos lá, o menino já estava quase nascendo, quase nascendo. Entramos para dentro, foi para a sala de parto, ele nasceu rapidão, que ele já estava nascendo no carro, né? Aí quando a enfermeira saiu com ele no colo, ia sair para levar para o pediatra examinar, o corredor estava abarrotado sabe? Todo mundo queria ver, todo mundo queria escrever, todo mundo, né, de repórter. O médico não deixou. Aí queriam entrar também lá onde eu estava, também não podia. Aguardou um pouquinho, o médico liberou ele e levaram ele para o corredor e foram tirar foto. É essas fotozinhas que você vê aí no braço da enfermeira. Aí depois, quando eu já estava na enfermaria, né, do lado de casa, da rua da maternidade, chegou a escola de samba, porque o pessoal já sabia que tinha nascido o primeiro sul-mato-grossense, você sabe, repórter é rápido. E foram para lá, tocaram ali uns 15, 20 minutos, uma barulheira, né? A gente tudo zonzo, tudo doente, e eles tocando. Aí, quando foi na parte da tarde, horário de visita, tinha gente de todo lado, que eu nunca tinha visto, chegavam, né? Ele, um menino muito grandão, 3 quilos e pouco, acho que 3 quilos e 300 gramas, forte, bonito, porque bebezinho recém-nascido, né? Todo mundo queria ver ele comigo, aí tá no meu braço aí do lado. Presente, menina, de todo lado. Eu achei muito bonito, porque foi uma festa muito maravilhosa, né? Do aeroporto para cá, todo mundo naquela alegria. Eu não participei, né? Porque estava na cama, mas todo mundo comenta, né? Comentava que foi uma coisa muito, muito boa, maravilhosa, uma festa muito, muito bonita. Eu não participei assim, diretamente da escola de samba, dos barulhos, das visitas, de ir no aeroporto, de voltar, mas eu participei, né, de outra forma. Na minha infância foi muito legal. Muito legal, eu era como se fosse, vamos aqui, sem ampliar muito, no meio dos colegas, no meio dos amigos, eu era meio que celebridade. Onde a gente passava, todo mundo conhecia. Ah, essa senhora aí é a mãe do primeiro. Ele recebeu o apelido de primeiro, né? Onde passava o primeiro, ficou como primeiro. Ninguém sabia quem era Adriano, na escola, em todo lugar, né? Tinha um tratamento especial. Eles já ficavam esperando, tipo assim, no dia da divisão, no dia do aniversário, sempre a imprensa vinha, sempre a gente era visitado, né? Tipo assim, eu nasci no meio de uma festa. E me criei como criança, tipo assim, eu sempre falava, eu me criei com isso, né? Com essa história, né? Ah, você foi assim, você nasceu assim, promessas teve, né, na época, né? Mas aí foram só promessas. Se você olhar os jornais que nós temos da época, a imprensa coloca ali primeiro sul-mato-grossense abandonado. Foi uma coisa muito, muito bonita, muito boa, né? Mas só ficou na história mesmo. Aliás, eu acho que toda a história é assim. Antes da divisão do Estado, tudo era difícil, né? Para tirar uma identidade, você tinha que mandar para Cuiabá esperar 3 meses, porque o governo era de lá. O marido, para trabalhar, ele é pintor,
tinha que viver em fazenda, né, em chácara, em lugares diferentes. Era a maior dificuldade de você chegar a mesmo a Cuiabá. Antes, capital era só para lá, aqui não tinha nada disso. Para você conseguir um documento, tinha que esperar 2, 3 meses. O estado era muito grande, e na realidade era muito grande mesmo. Você sair aqui de Mundo Novo, né? No extremo sul, você chegar, por exemplo, a Luciara, no extremo norte, já na divisa com o Pará, você levava um mês de viagem, né? De carro, porque nós não tínhamos asfalto, nós não tínhamos nenhuma condição. Quando chovia, então era um Deus nos acuda, né? Porque os caminhoneiros profissionais, os profissionais de estrada paravam você, não deixavam você seguir viagem. Registro, né? Hoje você vê, um bebê nasce na maternidade, é obrigado já a sair registrado dali. Antes não, o pai tinha que batalhar, o registro ia para lá e demorava, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Criança era registrado, uns nem registro tinha. Aqui, esse bairro aqui, esse lugar aí desse hospital era fazenda, era mato. Você passava de carro, só tinha uma avenida ali, você passava aqui para cima, tinha gente pegando guavira, andando ali de boi, vaca, essas coisas, né? O estado do Mato Grosso, à época de sua divisão, tinha 28 municípios. Hoje o Mato Grosso contempla 141 municípios dentro do seu território. O Mato Grosso do Sul, na época da sua criação, tinha 55 municípios e hoje, 40 anos depois, temos 79 municípios. Depois da divisão, melhorou muito, porque aí os postos de saúde, né, tinha mais médico, mais remédio. Na escola, os prefeitos começaram a dar roupinha, né, para as crianças, ajudavam, uniformezinho, né. Você vê aqui, agora é a capital, né. Antes, capital era só para lá, aqui não tinha nada disso. Esse novo estado criou uma perspectiva na cabeça da gente, porque nosso problema aqui sempre foi emprego, né. Sabe, sempre foi emprego nosso problema aqui, né, porque ou você trabalhava na agricultura, na pecuária, ou então você ia ser balconista de loja, porque a faculdade ainda é uma coisa muito distante para o Mato Grossense. Então, com essa perspectiva de um novo estado, tinha até um slogan do Marcelo Miranda, inclusive, de 80, que ele dizia assim: conquistamos um estado, vamos construí-lo. Né? Então a gente sonhar, sabe, isso também, tudo fazia parte de um sonho. Puta, agora vai ter emprego aí para todo mundo vai ser feliz, né? Porque as mulheres iam trabalhar em banco, ou então ia ser professora. E morria por aí a história, sabe? Né? Então a gente tinha essa coisa de achar que a partir daquela época tudo estaria resolvido. E fomos, sabe, em busca disso, mas só que o sonho, o tempo foi passando e nada de acontecer, sabe? Cadê o emprego? A criação do Mato Grosso do Sul não só trouxe um maior adensamento populacional para a capital, Campo Grande, como também trouxe muita gente para trabalhar no interior. Nós tivemos polos de desenvolvimento, principalmente ligados ao agronegócio, que eu posso citar a região da Grande Dourados, a região de São Gabriel do Oeste, a própria emancipação e a criação da cidade, do município de Chapadão do Sul, que hoje nós contamos até com universidades lá numa cidade que era pequena antigamente. Então, essa criação do estado do Mato Grosso do Sul trouxe um maior adensamento populacional. Na primeira leva, né, assim, do primeiro governo, veio todo mundo de fora, todo mundo. Não era 1, nem 2, nem 3, nem 10, sabe? Vamos lá para Mato Grosso, que lá está acontecendo, é um novo estado, nova capital, então vamos para lá. E desceu todo mundo para cá em busca de emprego, aí virou aquele monte de gente. Já não bastava o que nós tínhamos, aí vieram mais, né, desempregados. Né? E aí realmente foi um momento muito difícil, foi quando a gente caiu na real, sabe? De que aquele sonho sabe, ficaria tudo no sonho. E cada mudança de governador, o sonho aumentava ou diminuía, porque, sabe, a gente ia da euforia à tristeza, porque
né? Você, puta, agora vai melhorar, mas nada. A coisa continuava patinando, você entendeu? Mas enfim, eu acho que essa dificuldade também, nessas dificuldades que nós passamos, né, assim, no primeiro momento, nos fez mais fortes.